Salve, salve galera do YouTube, Luigi aqui novamente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E aproveitando hoje que eu já tenho que terminar de zerar aí o Devil May Cry na dificuldade Dante Must Die, eu trouxe aqui uma discussão que a gente vê muito em fóruns da internet e até mesmo em outros canais, vídeos do YouTube, até mesmo em grupos, né, do Facebook, que é o fato de não existirem anjos na série Devil May Cry, né? Muita gente se pergunta isso, e até mesmo um dos diretores veio a público há pouco tempo aí falar que não existem mesmo, que nessa série a gente só tem demônios, né? Muita gente vê esse tipo de questionamento e pergunta como é possível uma série onde existem demônios, mas não existem anjos, já que demônios são anjos caídos, né? Essa é a pergunta de todos. E eu vim esclarecer um pouquinho nesse vídeo, né? Explicar pra vocês o como isso pode ser possível, como que isso acontece, tá? Então vamos lá. É o seguinte, a gente sempre teve aí esses questionamentos, principalmente pelo fato do Nero, né? Esse questionamento ficou mais forte depois que o Nero apareceu na série, porque muitos se perguntam se talvez o Nero não seria aí um filho de uma anja, né? A mãe dele com um demônio que seria o Virgil, né? Que é metade demônio e metade humano, né? Muitos diziam também sobre a série Devil May Cry, porque no reboot da série nós tínhamos sim, né, anjos, tanto é que o próprio Dante era filho de uma anja com um demônio, então já existia isso, mas depois disso a gente nunca mais viu. E ficou mais polêmico ainda pelo fato do próprio criador ter dito que não existem anjos na série, né? E o porquê que isso acontece, galera? Vamos lá, vamos começar a levar aí os assuntos, né? Eu tô jogando aqui falando ao mesmo tempo, isso aqui tá meio sendo como um combo Fala Mais Joga aí que passava na Play TV, nem sei se vocês são dessa época, mas enfim, né? Eu tô tendo que me concentrar no que eu tô jogando e no que eu tô falando, tá bem complicadinho aqui, mas estamos levando. E o que acontece? A gente tem que se lembrar que Devil May Cry, ele é feito por orientais, certo? Então ele é feito totalmente produzido no Japão, né? Lógico que hoje em dia essa série tem uma participação muito grande de ocidentais também, né? E até os personagens, se a gente olha pra eles, a gente não se lembra de personagens orientais. A gente não vê um japonês, por exemplo, interpretando o Dante, né? São personagens ocidentais. Mas o jogo ele é totalmente produzido por orientais. E na concepção de orientais, esse tipo de coisa não existe, certo? É lógico, né? Na concepção de um monte de gente, demônios não existem. Mas o que eu digo é assim, na concepção dos orientais, os anjos e os demônios não têm uma ligação. Porque primeiro, não existem anjos na concepção dos orientais, certo? Eles têm outras criaturas celestiais, outras criaturas que podem até ser semelhantes aos anjos, mas que são realmente anjos, nós não temos, certo? Eles não têm a mesma criação que nós temos, baseada no que seria a Bíblia, por exemplo, de que os anjos viviam todos como anjos e alguns se rebelaram depois e acabaram por se tornar aí os demônios que nós conhecemos hoje em dia, certo? Então, o simples fato de Devil May Cry ter sido produzido por orientais já explica o fato de não termos anjos na série, tá? Segunda coisa, os demônios para os orientais, ainda nesse ponto, eles são simplesmente seres, eles não têm uma origem divina, eles são seres como quaisquer outros da criação. Logicamente, eles são seres com habilidades fantásticas, certo? Não são seres comuns como os terrenos, né? E eles são seres maus, né? Eles têm essa característica de serem maus, né? Inclusive, os demônios da série, não só os da série, mas dessa mitologia, eles têm uma característica que é o fato deles poderem ser bons, né? Na nossa criação ocidental, né, que nós temos aí dos anjos e dos demônios, os demônios só podem ser ruins e nada além disso, né? A gente crê que os demônios são simplesmente criaturas do mal, eles são a origem do mal, essa é a realidade. E para os orientais não é bem assim, eles são seres como outros quaisquer, né? Mas que fazem o mal, né? Esse que é o ponto aqui. E são esses tipos de demônios que são representados na série do Devil May Cry, certo? Eu até morri aqui agora, mas enfim. E esses são os tipos de demônios que são representados na série de Devil May Cry. Então, o fato de não ter anjos na série de Devil May Cry é uma coisa completamente plausível e é uma coisa cultural, certo? Eles não acreditam em anjos, é basicamente isso. Pode ser que hoje já acreditam, né, pelo fato do mundo ser um mundo bem globalizado e as religiões já terem se espalhado por diversos países diferentes, mas culturalmente falando, eles têm essa concepção de que os demônios podem existir sem que tenham sido anjos antes, tá? É basicamente isso, simplesmente isso. Outra coisa que também reforça essa, não diria teoria, eu diria fato até, é que o cabelo dos nossos protagonistas na série, né, é sempre retratado como um cabelo branco quando eles ativam poderes demoníacos. E o porquê disso?
na cultura do oriental, no geral, eles creem que quando uma pessoa está possuída por demônios, elas passam a ter cabelos brancos, certo? E isso daí a gente não vê só em Devil May Cry, a gente vê em outras mídias também, de demônios ou personagens muito maus serem retratados com cabelos brancos. Então esse é o motivo principal do Dante ter um cabelo branco, né? Ele começou com o cabelo branco porque na história ele é metade demônio, e por ser metade demônio ele tem isso no sangue dele, né? É algo que já traz pra ele. Depois a gente viu isso também na série de DMC, Devil May Cry, né, que é totalmente por fora dessa história, mas que retrata da mesma forma. Enquanto o Dante é o Dante, né, enquanto ele tá na forma humana dele, que eu diria até que uma forma anjo, né, porque ele não é metade humano e metade demônio, ele é metade anjo, metade demônio nessa outra série, ele tá com um cabelo normal, um cabelo preto, mas quando ele passa a ativar os poderes dele demoníacos, que seria um modo Berserker, por assim dizer, né, um Devil Trigger, sei lá o nome certo, ele passa a ter os cabelos brancos. Então, bom, essa explicação eu me enrolei aqui um pouco pra falar, porque eu tô jogando e falando ao mesmo tempo, aproveitando meu tempo pra fazer as duas coisas, tanto os vídeos quanto a gameplay, certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido aí uma informação bem útil, e que vocês parem de ficar falando, mano, tem que pôr anjos, tem que pôr anjos. Cara, eu também acho que tem que pôr anjos, essa é a realidade. Eu acho que ficaria muito louco se a gente tivesse anjos nessa história. Mas por outro lado, também talvez estragaria a história, né? Porque a gente tem que se lembrar que a partir do momento que você coloca um Deus na história, quando eu digo Deus, eu digo tipo Deus onipotente, que tipo nada poderia vencer, a história ela perde um pouco a graça, porque se ele é onipotente, nada pode vencer ele. E, cara, colocar um Deus na história sempre vai deixar a história mais fraca, porque ele vai resolver, entendeu? Deus resolve o assunto e já era. Não tem esse negócio de batalhas e tudo mais, não, ele chega e resolve. Então, por um lado seria legal, tipo, seria massa a gente ter anjos, mas por outro lado, a gente estaria colocando o divino na história, né? E quando a gente coloca o divino na história, a história acaba, porque o divino resolve tudo num piscar de olhos, né? Essa que é a realidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Se você não for inscrito, se inscreve mesmo. Depois eu vou fazer a live lá falando um pouco mais sobre as lives da Twitch, que eu tô pensando em fazer lives na Twitch ao invés do YouTube. E a gente vai conversando melhor aí com o tempo. Coloca nos comentários se você tem qualquer crítica, sugestão, opinião, qualquer tipo de comentário, vocês colocam aí embaixo que eu tô sempre lendo eles, colocando alguns joinhas ou uns coraçõezinhos pra vocês verem que eu tô lendo, tá galera? Valeu, até a próxima, eu vou continuar aqui jogando, fui e tchau!